Olá! A Lei Brasileira de Inclusão determina que pelo menos 10% das frotas de táxi sejam acessíveis. Só que apesar dos avanços dos últimos anos, essa meta está longe de ser alcançada. Nossa convidada é a Mônica Lupatin Cavenaghi, que é empresária, membro do Conselho Gestor da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva. Tudo bem com você, Mônica? Olá, Roberto. Prazer estar com você. Tudo bem, sim. Obrigada. Você acha que 10% de táxi acessível na cidade de São Paulo ou em qualquer outra cidade é uma meta a ser atingida ou já atingiu? Não, seguramente que a gente não atingiu. A segunda parte da tua pergunta é a mais fácil de ser respondida. A gente não atingiu, seguramente. Agora, se é uma meta a ser atingida, eu preferiria dizer que a meta a ser atingida é a meta da gente disponibilizar táxi acessível para a população com deficiência na proporção adequada. A pergunta daí seria então assim, qual é essa proporção adequada? Difícil para um país ainda tão distante, né, de ter um transporte adequado como o nosso, né, e com uma demanda ainda não organizada e com números do IBGE, quem sabe, meio duvidosos. Eu acho que o importante é a gente começar esse processo de implantação e a gente ir ajustando na medida em que a gente vai aprendendo sobre esse assunto. Hoje existem serviços de táxi diferenciados. O táxi acessível, ele é regulamentado? Sim, o táxi acessível foi regulamentado através do artigo 51 da Lei Brasileira de Inclusão, né? Na verdade, a lei não foi regulamentada ainda, mas o que a gente tem é um tipo de transporte previsto em lei. Quantos táxis ou quantos por cento da frota de táxis, na sua opinião, seria possível para atender essa demanda? É uma pergunta bastante complexa. Eu acho que o desafio nosso hoje em São Paulo é a gente conseguir organizar essa demanda e atender bem essa demanda. Então, a gente teve algumas iniciativas. Hoje nós temos alguma coisa por volta de uns 200 a 250 carros acessíveis rodando na cidade de São Paulo. Só que nós temos a grande maioria desses veículos estão a serviço do Atende, que é o serviço porta a porta da Prefeitura de São Paulo. Que é algo interessante do ponto de vista de negócio para o taxista, porém é algo desinteressante para a população que precisa do táxi, porque ela fica desatendida. Quando os primeiros táxis começaram a circular, os próprios taxistas se organizaram em algumas cooperativas, uma em especial que acabou sendo a maior delas, e a demanda daí começou a ser organizada e o serviço começou a se organizar e a acontecer de forma interessante. No meu entendimento, se a gente tivesse continuado essa caminhada, a gente teria, por uma questão simples de mercado, de oferta e procura, né, das leis de mercado, a gente teria ido gradativamente aumentando, né, o número de táxis conforme a demanda e a gente teria, quem sabe, em São Paulo, um case interessante para talvez replicar para os outros municípios. Ocorre que no meio desse caminho, a própria prefeitura, né, precisou desses carros para a sua demanda do porta a porta, do Atende. E, de novo, repetindo, isso foi bom, né, para a população que precisa do Atende, porque conta com carros interessantes, modernos, enfim. Foi bom para o taxista, né, que tem uma prestação de serviço segura, contínua, com um rendimento seguro, digamos assim, porém não foi bom para a população de táxi e tampouco para a criação desse case que, quem sabe, a gente tanto precise, né? Como é que você avalia a prestação de serviço da particular, que seriam esses táxis, e o serviço público, que seriam o ônibus, metrô? Como é que você avalia que está a acessibilidade, o atendimento a pessoas com deficiência nesses dois planos? Bom, Roberto, eu trabalho, né, junto da pessoa com deficiência há quase 30 anos. Então, eu acho que é impossível, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Não só por opção de vida, mas também por enxergar nessa trajetória da pessoa com deficiência no Brasil grandes avanços.
A gente tem o péssimo hábito de achar que tudo aquilo que acontece lá fora é bom e tudo aquilo que acontece no Brasil é ruim. É bem verdade que os países mais desenvolvidos, do ponto de vista da inclusão social, estão sim à nossa frente. Contudo, é bem verdade também que a gente caminhou a passos largos. Então, eu não gosto de olhar o status quo, né, sem fazer menção ao passado. Eu acho que a gente caminhou demais. Eu acho que hoje a gente tem, por exemplo, os serviços de metrô, né, que apesar da gente não ter todas as estações acessíveis, a gente tem um bom número, né? A gente tem um serviço muito interessante na cidade de São Paulo de metrô e com várias estações já com acessibilidade. Os ônibus, a gente tem uma lei, né, que preconiza que 100% dos ônibus têm que ser acessíveis, o que não acontece. Mas agora me parece que a prefeitura, nas próximas compras de ônibus, as próximas parcerias aí, eles são obrigados a entrar com ônibus acessíveis, senão não é aceito. Sim, sim, isso é verdade e eu entendo que a gente vem num crescente, né? Acho que o passeio público ainda é um grande desafio. Sim, porque, essa é uma grande discussão. Porque não adianta você ter um transporte público adequado, né, se quando você chega ao teu destino você não consegue trafegar na calçada, né? E você me perguntava do transporte público e dos táxis. Dos táxis, privado. Eu digo assim, a questão de acessibilidade, atendimento, em todos os aspectos. Se os carros estão realmente bem equipados para receber a pessoa com deficiência, se os taxistas estão treinados para receber a pessoa com deficiência, se ele sabe aonde parar, por exemplo, para receber, porque tem lugares que você para com um táxi super acessível, mas o cadeirante não chega nele. Esse é um desafio. Eu acho que o taxista, né, do táxi acessível, ele tem um desafio importante, porque o treinamento existe, né, mas não é suficiente, quem sabe, para prever todos os desafios que ele vai encontrar na rua, né? E o desafio principal, a meu ver, é o embarque e o desembarque, né? Se a gente já tem um desafio de embarque e desembarque, né, pro passageiro convencional, que dirá para o passageiro cadeirante, que obviamente precisa de um determinado, né, de um determinado espaço para que o motorista possa, o taxista possa abrir o porta-malas, descer a rampa e fazer o embarque e o desembarque com alguma tranquilidade. Tem que fazer um teste de criatividade nos motoristas. Exatamente. Ele tem que rebolar na hora. Tá certo que nós brasileiros somos bons nisso, né? Eu diria que criatividade é um dos nossos principais talentos, mas realmente o taxista do acessível tem que ter um talento adicional. O que também, né, acaba por fazer com que a operação desse serviço seja uma operação mais custosa. Você acha que o poder público, os governos municipal, estadual, federal e mesmo legislativo, eles estão atuando a contento, ou seja, eles estão realmente com os olhos voltados para a questão da diversidade, eles estão prestando atenção nesses ganhos que já tivemos para dar continuidade e os que não tivemos para iniciar. Você acha que eles estão realmente empenhados nisso? Eu sou uma entusiasta desse assunto. Eu só tenho um receio muito grande quando a gente olha para a questão da pessoa com deficiência de forma paternalista, né? E eu acho que nós temos que tomar cuidado. Isso a gente bate em todos os programas aqui, fala nada de paternalismo, nada de coitadinho, nada de meu amorzinho. Exatamente. Acho que o que a gente precisa brigar, sejam as pessoas com deficiência ou sejam as pessoas sem deficiência, que, né, por força enfim, das suas opções profissionais ou de vida, estão próximas a essa causa. Eu entendo que a briga, Roberto, é para equiparação de oportunidade, né? E nada mais. Ou seja, eu entendo que a gente tem que refutar toda e qualquer política pública de assistencialismo. Isso não contribui, isso não colabora, né? Então, eu acho que a gente, respondendo à tua pergunta, eu entendo que a gente sim caminhou para frente, eu entendo que sim, há políticas públicas adequadas, porém eu acho que a gente corre um grande risco de caminhar para o lado e principalmente para trás, o que seria muito pior, se a gente começa a enxergar as pessoas com deficiência da forma que a gente, na verdade, demorou anos para parar de ver. Os conselhos
estadual, municipal e a população de uma maneira geral, você acha que estão fazendo cobrança em cima dos políticos? Eles estão indo atrás, estão reivindicando, principalmente os conselhos? A gente tem agora uma gestão nova, né? E toda gestão nova, entendo que ela precisa de um tempo até ela, né, se ajustar. Mas entendo que, obviamente, esse é o papel do conselho, até porque o que a gente quer é que não existam, né, conselhos, não deveriam existir, né, Roberto? Uhum. Conselho, secretaria estadual, secretaria municipal, quer dizer, eu entendo que essas organizações existem na medida em que o fato delas existirem, né, significa exatamente que a gente não tem uma sociedade absolutamente inclusiva, né? Porque esse assunto deveria ser pauta de toda e qualquer secretaria ou de todo e qualquer ministério. Né? Mas entendo que neste momento histórico ela tem um papel fundamental, que é esse que você bem descreve. Os táxis, de uma maneira geral, eles têm fiscalização própria, né? Sim. Além da fiscalização do Detran aí, do DSV, que multa, eles têm uma fiscalização própria. É, o DTP aqui em táxi. São Paulo, exato. Os táxis acessíveis, a fiscalização é feita normalmente? Tem alguma prioridade? Tem algum desconto? Ou tem um pessoal que fiscaliza somente os táxis acessíveis? Como é que é feita essa fiscalização? Não, a fiscalização... O taxista do acessível, ele é um taxista como outro qualquer. A diferença é que ele, no seu veículo, ele tem uma transformação que segue parâmetros, que segue uma normatização técnica definida quando dos editais de concessão, né, dessas licenças, e eles são fiscalizados da mesma maneira que os taxistas convencionais, associado... Só que os equipamentos também têm que estar em ordem. Exatamente. Quer dizer, resumindo, o taxista do acessível, além de ter todos os outros requisitos em dia do seu táxi, deve estar também com a solução de acessibilidade absolutamente em ordem. Exato. E o que diferencia? Qual é as características principais de um táxi acessível e de outro que não é acessível? O táxi especial, vamos colocar assim. As dimensões internas e os equipamentos de segurança. Então, basicamente, no táxi acessível, a gente tem que garantir as dimensões internas suficientes, necessárias, para que o indivíduo entre na sua cadeira de rodas. Isso, do ponto de vista de engenharia, a gente faz, basicamente, ou elevando o teto ou rebaixando o piso. Né? Tem que ter transformação do carro. Tem que ter uma transformação veicular autorizada pelo Denatran. Os carros mudam marca e modelo. Na verdade, a gente muda a marca e modelo do veículo, no documento do veículo. Enfim, então essas dimensões, elas têm que seguir um padrão mínimo. E, além disso, os equipamentos de retenção, seja da cadeira de rodas, porque a gente tem que garantir a mesma segurança veicular à cadeira que existe num banco automotivo. Né? E depois da cadeira retida no assoalho do veículo, a gente tem que garantir a retenção do passageiro. Conceito. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos.